Olá, eu me chamo Silmara Delian Brasil Freire, sou mestranda da terceira turma do mestrado em Rede Nacional do PROEF do Polo da UESP. E como proposta da disciplina Problemáticas da Educação Física, irei apresentar um mapa conceitual sobre as problemáticas estudadas durante as 7 semanas em que tivemos aulas no ambiente virtual e alguns momentos de aula presencial no polo da UESP. Eu vou apresentar, através desse mapa conceitual, um panorama reflexivo sobre a educação física escolar, com base nos conteúdos estudados ao longo dessas 7 semanas. Nós vamos analisar desde os desafios históricos e pedagógicos até questões de gênero e propostas inovadoras que valorizam o papel transformador da disciplina. Na semana 1, nós podemos estudar sobre a educação física escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, em que nós podemos ver a diversidade nas práticas pedagógicas. O capítulo destaca 3 categorias de atuação docente: as práticas tradicionais, o abandono do trabalho docente, ou o rola-bola, e as práticas inovadoras. Estudamos sobre os fatores que influenciam essas práticas, influenciam todas as práticas, independente do rola-bola ou das práticas inovadoras, que são o processo de transformação da área, as condições de trabalho, a cultura escolar e a disposição social do professor, incluindo suas experiências e sua formação pedagógica. O rola-bola, ele é muito criticado, porque ele é visto como um desinvestimento pedagógico, em que o professor não tem um planejamento ou objetivo claro da sua aula. Inclusive, a gente viu que no texto é chamado de a não aula, porque não há aprendizagem naquela aula que foi repassada aos alunos. As consequências do rola-bola é a falta de desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas, a desmotivação dos alunos e a perda de oportunidade de aprendizado. E estudamos sobre as práticas inovadoras, que valorizam o processo educativo com intencionalidade, planejamento e mediação docente. As práticas inovadoras, elas buscam superar o espontaneísmo e promover um ambiente de aprendizado mais estruturado. Geralmente, o professor de práticas tradicionais ou o professor do rola-bola, ele é uma espécie de administrador do material didático. Ele organiza as bolas, os bambolês, os cones, e eles deixam os alunos bem à vontade. Essa é uma prática bem debatida e também bem criticada na educação física. Na semana 2, nós estudamos sobre a relação entre o ensinar e a fazer, que é justamente o gesto motor, a habilidade motora, e o ensinar sobre o fazer, que se caracteriza pela teoria do que se aprende a fazer. Então, nessa semana, nós estudamos sobre a dualidade na educação física, as dimensões do conhecimento e a desconexão entre teoria e prática. Na dualidade, a gente vê que há uma exploração da prática corporal, que é saber fazer, e a reflexão teórica entre o saber sobre o fazer. Defendi uma abordagem integrada que articula a teoria e prática, superando essa dicotomia. Os PCNs e a BNCC são documentos oficiais que prevêem que os conteúdos se relacionam com dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. E esses documentos priorizam que as nossas práticas de educação física elas sejam articuladas entre os procedimentos, as dimensões conceituais e procedimentais. Entre as dimensões conceituais, nós temos a ação, a análise e compreensão, enquanto as procedimentais envolvem experimentação, uso e apropriação. A desconexão entre teoria e prática é comum, que os professores ministram conteúdos teóricos sem qualquer relação com a prática realizada. Essa é uma grande crítica que é feita
essa falta de articulação entre teoria e prática, ela dificulta essa conexão, essa correlação dos conhecimentos. Então, para que uma aula seja significativa, é preciso que haja essa interação entre teoria e prática. Na semana 3, nós discutimos a educação física como componente curricular da educação básica. E nós estudamos sobre a trajetória legal da educação física, né? O texto analisa a evolução da educação física nas leis, desde a LDB de 1961 até a Lei 10.793 do ano de 2003, onde há discussão sobre a obrigatoriedade e a facultatividade da disciplina, além dos desafios enfrentados no ensino noturno. Houve, ao longo dos anos, alterações na legislação. E uma das alterações que mais estudamos é a questão da redefinição da facultatividade nas aulas de educação física. E se critica muito a visão da educação física como uma atividade prática que provoca cansaço físico, excluindo certos alunos. Então, há uma certa ambiguidade sobre o que é facultativo, se é a aula ou é a prática da educação física, gerando uma confusão entre a participação dos alunos. Estudamos também sobre a importância de garantir que todos os alunos tenham acesso ao conhecimento transmitido nas aulas. Então, essas discussões acerca da legalidade da educação física, elas também puxam para um conteúdo que nós vamos estudar mais na frente, que estudamos mais na frente, que é afastamento e indisciplina dos alunos. Então, assim, na semana 4, nós estudamos sobre as causas do afastamento e indisciplina dos alunos. Esse capítulo analisa a justificativa dos alunos para não participar das atividades. E entre esses fatores está a desordem e a desatenção dos alunos. Um dos obstáculos que estudamos é a falta de estrutura para que os professores possam dar essas aulas, às vezes os conteúdos descontextualizados também, e muitas vezes a repetição de conteúdos. Ela é uma das causas que faz com que os alunos se afastem da aula. E uma abordagem para atrair os alunos se baseia justamente nas metodologias. Então, o que é que nós estudamos? É que as metodologias são importantes para atrair a participação dos alunos, para a adesão dos alunos às aulas. Então, ela propõe a adoção de metodologias que favoreçam a participação ativa e o protagonismo estudantil. A construção coletivas de regras e o diálogo, eles são apresentados como formas de combater a indisciplina. Nas nossas aulas pelo ambiente virtual, nos foi proposto que a gente estudasse 3 artigos sobre atividades realizadas por professores para o engajamento, para a promoção do engajamento desses alunos. E nesses artigos a gente percebeu que quando os alunos eles constroem as regras, eles constroem eles participam efetivamente da elaboração das normas, da construção da aula, eles se sentem mais estimulados a participarem das aulas e diminui esse afastamento, inclusive a indisciplina, porque todos participam, todos se engajam, já que é uma responsabilidade coletiva essa construção das regras. Então, assim, e nós falamos muito a respeito da transição de heteronomia para autonomia, em que o professor ele tem que fazer essa transição de ser aquele mero transmissor de normas e o aluno um mero espectador. Ou seja, foi uma das nossas temáticas estudadas, em que é importante que os alunos possam participar ativamente do processo, para que eles se sintam estimulados a participar da aula, efetivamente. Na 5ª semana, nós estudamos sobre as inquietações no tratamento do esporte. O esporte é uma das unidades temáticas mais discutidas, mais debatidas, porque também é a queridinha dos alunos, principalmente o Quarteto Fantástico. É histórico essa adesão dos alunos pela prática do esporte na educação física, mas cabe ao professor, ele, através de planejamento, desmistificar ou ampliar
ampliar essa visão do esporte, não só como uma, um significado de rendimento na escola, porque essa não é a proposição da escola e nem deve ser. Nós não fazemos o esporte de rendimento na escola. A intenção do esporte na escola, ela é educacional. Então, o autor critica práticas que reproduzem modelos de rendimento esportivo, excluindo alunos. Defende que o esporte deve ser tratado como conteúdo educativo, com objetivos pedagógicos claros. O ensino deve ir além da execução de movimentos, abordando aspectos sociais e significados. A inclusão, por exemplo, de temas como racismo, misoginia e violência nas aulas de educação física que tratam do esporte, são situações bem importantes e interessantes para, além de ensinar a técnica dos esportes, também se discutir essas questões, como o esporte ele pode promover dentro dentro da escola a construção crítica dos alunos. Ele deve ser, o esporte, um espaço de formação de valores, promovendo a cooperação e o respeito às diferenças. E a formação de professores, ela é importante para que possa se valorizar o esporte para além da execução de movimentos. Nós tivemos, então, na sexta semana, a discussão sobre a educação física escolar e a questão de gênero, né? Iniciamos entendendo a questão dos conceitos, do que seria sexo, do que seria gênero, e isso nos fez entender profundamente a diferença de significados, e nós analisamos muitas vezes como as meninas se afastam por não se sentir habilidosas ou confortáveis nas aulas. Nós estudamos sobre também a masculinidade hegemônica, em que a gente viu que, mesmo em turmas em que os alunos eles eram do mesmo sexo, os alunos mais habilidosos, eles participavam mais ativamente, promovendo uma exclusão dos alunos que não tinham habilidade. Então, nesse capítulo, nós estudamos que as turmas mistas, elas se apresentam como uma importância significativa para trabalhar a questão das desigualdades de gêneros. Então, é importante propor atividades que considerem as diferenças e promova a igualdade de participação. Nesse capítulo, defende-se uma educação física comprometida com a justiça social e a equidade de gênero. Os benefícios das turmas mistas, nós estudamos sobre como as turmas mistas podem promover essa discussão sobre a igualdade de gênero, sobre a convivência entre gêneros, como ela pode desenvolver as habilidades sociais e promover o respeito. O maior desafio é a mediação do professor nessas turmas mistas. Como o professor vai mediar essas situações em que alunos de sexos opostos se concentrem nas mesmas aulas. Ou seja, como as turmas mistas podem ser um espaço para valorização e um espaço de colaboração, e que não haja o desrespeito dos alunos por serem de sexos diferentes. Então, assim, a última semana nos foi proposto que nós estudássemos um capítulo do livro do Paulo Freire, sobre a pedagogia do oprimido, em que tratava sobre os temas geradores na aprendizagem. Então, Paulo Freire, ele aborda como os temas geradores, eles podem ajudar a superar dificuldades enfrentadas pelos professores. E os alunos na pedagogia do oprimido são incentivados a serem protagonistas em seu processo de aprendizagem. A abordagem de Paulo Freire, ela é aplicada no sentido de que os alunos se engajem nas aulas e se tornem autônomos de sua aprendizagem. Não seja apenas aquela educação bancária, em que o aluno só recebe conhecimento e ele não produz conhecimento. Então, assim, nos foi proposto
para que a gente pudesse analisar situações problemáticas, né? Situações difíceis, situações limites, situações que são praticamente transponíveis nas nossas aulas. E para cada situação difícil, situação limite, nós teríamos que imaginar um inédito viável, uma situação que pudesse ser viável para solucionar essa situação limite que encontramos em nossas salas de aula. Então, por fim, nós entendemos que o estudo dessas problemáticas, elas nos levam à superação dos desafios da educação física na atualidade. No nosso mapa conceitual aqui, a gente colocou as problemáticas da educação física como um central e chamando como ponto de interseção, porque todas essas temáticas convergem para a solução de problemas, para a reflexão de problemas que são enfrentados pelo professor de educação física, que precisa romper com práticas ultrapassadas e abraçar uma abordagem mais crítica, inclusiva e planejada. Entendemos, diante de todos os estudos, que o professor ele deve ser o mediador ativo e os alunos eles devem ser protagonistas de sua aprendizagem. E como a educação física é um componente curricular importante, porque ela trabalha, além da dimensão física, também ela explora as questões de cognição e os aspectos sociais. Então, é uma disciplina completa, que trabalham tanto a educação, o ser humano, o estudante, o aprendente, com relação aos aspectos físicos, mas também os aspectos sociais e cognitivos. Então, espero ter sido clara na explicação do meu mapa conceitual e agradeço a atenção.